Os conselheiros que não tomarem posse na reunião convocadas para tal fim poderão fazê-lo nas reuniões ordinárias subsequentes. Em discussão, o artigo 3º. Em discussão, com todos os seus incisos. Vereador Alisson Mendonça, com a palavra. Senhor presidente, o aparelhamento dos conselhos tem sido a tônica da turma que está aí. Mas nós da Câmara não podemos abrir espaço para isso. Não tem que ter representante da Câmara aí nos conselhos. No momento que a gente é diplomado, que a gente é reconhecido como vereador e assume dia 1º de janeiro do mandato, nós temos poderes para participar de todos os conselhos da cidade, de opinar, de fazer o que quiser. E não precisa necessariamente a gente estar, porque você abre inclusive um espaço. Por exemplo, a Câmara, aqui a maioria, se tiver 2 vereadores, quem são os vereadores que vão para lá? A do governo, os vereadores da bancada, um exemplo. Então você abre espaço para isso. O vereador não tem que estar aí, não. Tem que estar nas reuniões e participando, mas não como membro. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Senhor presidente. Artigo 4º. As atividades do Conselho serão coordenadas por uma comissão executiva composta de 3 membros, presidente, vice-presidente e secretário-geral, escolhidos entre seus componentes, em votação aberta a ser realizada na mesma reunião da posse, que será coordenada pelo secretário municipal de administração ou, na falta deste, pelo membro titular mais idoso do Conselho. Parágrafo 1º. O mandato da comissão executiva será de 2 anos, podendo haver uma recondução. Parágrafo 2º. O novo conselho instituído por esta lei será constituído no prazo máximo de 15 dias e a primeira eleição no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 3º. O Conselho deverá aprovar o seu regimento interno no prazo máximo de 30 dias após a nomeação dos pares. Para sua elaboração será criada uma comissão de 3 membros, sendo em cada setor representativo escolhido entre seus componentes, que apresentará a proposta ao plenário do Conselho para apreciação. Parágrafo 4º. Um dos membros da comissão que cuidará da elaboração do regimento interno atuará como redator e será escolhido entre os seus membros. Parágrafo 5º. Ao presidente da Comutran compete dirigir as reuniões e garantir a secretaria das mesmas, entre outras atribuições aprovadas no regimento. Em discussão, o artigo 4º com todos os seus parágrafos. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, exceto o vereador Cosme Araújo. É isso, vereador? Artigo 5º. O Conselho reuniu-se trimestralmente de forma ordinária e extraordinária a qualquer tempo. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente do Conselho, pelo chefe do Poder Executivo, pela solicitação da maioria absoluta de seus membros. Artigo 5º. Em discussão, o artigo 5º, com o seu parágrafo único. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. As reuniões do Conselho deverão ser instaladas em primeira convocação com a presença de metade mais um de seus membros e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número. Parágrafo 1º. As reuniões extraordinárias serão convocadas através de edital a ser publicado no Jornal Oficial do Município e em jornal de circulação diária do município, e as ordinárias ocorrerão em datas pré-agendadas anualmente pelo Conselho, devendo o primeiro pré-agendamento ser definido na reunião de que trata o artigo 4º. Parágrafo 2º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples dos presentes e o voto será individual, intransferível e aberto. Parágrafo 3º. As deliberações das reuniões do Conselho somente terão efetividade com a presença registrada em ata. Parágrafo 4º. Os assuntos e deliberações das reuniões serão registrados em ata. Parágrafo 5º. O presidente do Conselho excederá
o direito do voto no caso de empate. Em discussão, o artigo 6º. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. O mandato dos conselheiros serão de 2 anos. Parágrafo único. Os conselheiros que faltarem às 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas anualmente sem justificativa terão seus nomes encaminhados às entidades ou segmentos que representam para serem substituídos e enquanto não indicarem o substituto, o suplente assumirá a titularidade. Parágrafo 2º. No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, assumirá o suplente correspondente do setor representado do Conselho, sendo que no caso de afastamento definitivo, a entidade indicará o novo suplente. 7º. Em discussão, o artigo 7º. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. O órgão executivo de trânsito municipal deverá fornecer aos conselhos os mesmos necessários para o seu funcionamento. Em discussão, o artigo 8º. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a presente lei correrão por conta de verba orçamentária suplementada, se necessário, prevista pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, na forma estabelecida pela Lei Complementar número 101/2000. Em discussão, o artigo 9º. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 10 dias após a sua publicação, com vistas a identificar as entidades representativas de cada segmento que comporão o Conselho e outras normas que se fizeram necessárias. Em discussão, o artigo 10º. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o artigo 11º. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as leis municipais número 2.678/1990 e 3.000/2002, 3.383/2008, 3.461/2009 e 3.503/2010. Em discussão, o artigo 12º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fica assim o projeto de número 45 de autoria do Poder Executivo, aprovado por esta Casa. A Comissão de Justiça. Só a redação final. Redação final. Em discussão, o vereador Ivo Evangelista, o vereador Cosme Araújo. Vereador Luiz Carlos. Aprovado. Redação final. Declaro encerrada a sessão e convido a todos para amanhã às 16 horas. Muito obrigado.